Que alegria, que prazer estar na casa do Senhor pelas primeiras horas da semana. O domingo é o primeiro dia da semana. Aí pergunta, por que segunda-feira tem o nome de segunda? Porque é o segundo dia. Pela lógica seria isso. Mas não existe nada melhor do que poder dar as primeiras horas da semana ao Senhor. Isso é primícias. Deus não gosta de resto. Deus ama as primícias. Há pessoas que querem dar se sobrar. Se sobrar tempo eu vou estar na casa de Deus. Se sobrar tempo eu vou separar o meu, ou melhor, se sobrar dinheiro eu vou dar o meu dízimo ao Senhor. Deus não quer sobra. Deus é o Deus das primícias. E feliz é aquele que aprende as primeiras horas da manhã, ficar recebendo, ou melhor, estar dando ao Senhor o que é de melhor. A gente não fez o momento de ofertas, mas no final a gente vai fazer de dedicação ao Senhor. E se você quiser fazer o Pix, depois a Joana manda ou então mesmo depois anota, né? Há pessoas que não trazem fisicamente o valor, mas gostaria de fazer a transferência para a igreja, isso facilita a beça, a gente contribui, né? Mas eu quero falar nessa manhã sobre esse tema, a bondosa mão de Deus. Eu digo que é sobre a poderosa bondade de Deus que uma nação, uma família, uma pessoa poderá ser maravilhosamente restaurada. Deus é o Deus da restauração. Deus é o Deus que, ele, na pessoa de Jesus, ele disse assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E uma das coisas fundamentais que Jesus veio fazer, evidentemente, além da salvação, é restaurar a imagem de Deus no homem. Porque quando o homem pecou lá no Éden, começou a desfigurar a imagem de Deus no homem. O que seria essa imagem e semelhança de Deus? Evidentemente não é uma semelhança física. Nós temos uma semelhança de Deus, por exemplo, a gente pensa, a gente fala, a gente tem moral, certo? Coisas que os animais irracionais não têm. Eles não têm pensamento reflexivo. O que seria o pensamento reflexivo? Você pensa no hoje, você pode pensar no ontem, ou mais ontem ainda, e você ainda pode pensar no futuro. Você pode fazer planejamentos. Agora, o animal irracional não tem como fazer planejamento, porque ele não tem a imagem e semelhança de Deus. Mas quando o homem separou-se de Deus, a imagem de Deus começou a ser desfigurada no homem. Ou seja, o homem que foi criado voltado para o bem, agora ele não é voltado mais para o bem. O homem é voltado para o mal. Que coisa ruim. Deixa uma criança sem disciplina. Deixa uma criança sem educação. Ele só vai fazer coisas certinhas? Não, ele vai fazer só coisas erradas. Então, esse aspecto da bondade, de ser voltado para as coisas certas, isso começou a ser desfigurado. Você quer ver uma coisa que é muito comum? É mais fácil as pessoas procurarem noticiários que tenham coisas ruins. Que coisa, né? Vai ouvir, eu não sei nem quais são os noticiários agora que passam coisas ruins. Eu sou do tempo do Cidade Alerta, ainda existe isso? Ainda existe. Provavelmente deve ser da mesma coisa, só mostra coisa ruim. Aí você acorda, liga a TV do noticiário, o que vai acontecer? Só coisas boas, né? Só coisa ruim. Por que eles mostram só coisa ruim? Porque o homem gosta de coisas ruins. Olha como nós ficamos completamente avessos às coisas de Deus. Deus teve que descer aqui e trazer de novo a gente o caminho que a verdade é a vida. Portanto, há uma desconfiguração no ser humano. O ser humano
ficou como que destruído internamente. Mas Deus, em sua bondade, em sua misericórdia, Ele que tem a capacidade, o poder de restaurar uma família, tem a capacidade de restaurar uma pessoa. Ele tem a capacidade de fazer tudo isso por sua bondade e misericórdia. O mundo está cheio de pessoas assim. Elas desistem facilmente. É muito fácil desistir. Ficam sentadas de braços cruzados, como que Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, então vai se levando. Ficam carrancudas, ficam com o olhar assim, duvidoso, cético, não tem determinação firme, são efêmeras, e suas palavras favoritas são assim: para que tentar? Vamos desistir. É tão fácil, Vamos desistir. Ou seja, também a gente não pode fazer isso. A gente é muito pequenininho, o nosso bolso é muito curto. Uma palavra que gosta, ninguém consegue realizar coisas assim. E sabe, Salomão, em uma das falas dele, que eu amo muito, ele diz que a gente se torna aquilo que a gente pensa. Ele disse assim: pois assim como o homem imagina no seu coração, assim ele é. O que ele quer dizer com isso? Se você achar que você é uma pessoa derrotada, você é uma pessoa derrotada. Se você se achar que é uma pessoa infeliz, você será uma pessoa infeliz. Se você acha que você é incapaz, você será incapaz. Assim que você imagina no seu coração, assim você é. E o pior, meu amigo, é quando você nasce numa família que você ouve seu pai e sua mãe dia e noite: você não presta, você não vai servir para nada, você é uma porcaria. Cara, para você se libertar disso, vai ser uma luta muito grande. Você vai precisar de um milagre. Vidas que desistiram foram vidas que de alguma forma foram destruídas, ou por algumas pessoas, ou por alguma instituição, ou mesmo se autodestruíram. Eu vejo pessoas jogadas na rua que eu chamo de suicida social. Não tiveram coragem de se enforcar, tirar a vida, mas desistiram. Não tem mais força. Então se joga no meio da rua. Ou quando não, vai para outros caminhos piores ainda. A Bíblia, ela me mostra 2 livros que no Velho Testamento tem o seu nome, dos respectivos nomes do autor. Esse livro é o livro de Esdras e o livro de Neemias. Eu quero destacar esse versículo que está escrito em Esdras: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem. A mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam para o bem. Leia comigo isso. A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem. Uma cronologia que eu separei desses 2 livros diz o seguinte: em 587 cai o templo e é destruído e o povo é deportado. Nabucodonosor invade Jerusalém e agora destrói tudo e destrói o templo. Aquele lindo templo que a Bíblia fala que era o templo de Salomão foi destruído em 587 e o povo foi deportado, foi levado ao cativeiro na Babilônia. Em 458, Esdras chega em Jerusalém. Era 7-8, 4 anos do recomeço da reconstrução do templo. O templo havia sido reconstruído, começou a reconstrução, entretanto, o povo desistiu. Zorobabel estava tentando reconstruir, mas o povo desistiu. Então, Esdras vai também, volta para Jerusalém para continuar a reconstrução do templo. Quase 70 anos depois da destruição desse templo de Salomão. Deixa eu ver outro.
eles têm uma missão. Qual é a missão deles? A missão deles é a missão de reconstruir. Esdras, em primeiro lugar, reconstruindo o templo. Esdras é um escriba. O que ele sabe de construção? Não sabe de reconstrução, ele não sabe levantar tijolo, mas ele está focado em pessoas, porque são as pessoas que reconstroem ou que constroem. As coisas não se constroem por si mesmas. Se você deixasse aqui os tijolos, areia, cimento, agora eles vão se reconstruir sozinhos? Não, são pessoas motivadas com o objetivo de adorar a Deus que trabalham nessa reconstrução. Então, Esdras, ele vai trabalhar com as pessoas. As pessoas precisam ser reconstruídas, precisa ser reconstruída a sua fé, a sua disposição, o seu ânimo. Ambos estavam. Esdras trabalha a reconstrução do templo, que fora destruído por Nabucodonosor, e Neemias a reconstrução dos muros de Jerusalém. E uma frase que vai se passar constantemente nesse episódio é a bondosa mão de Deus. Nos dois livros, é bem interessante. Tanto no livro de Esdras, que é o primeiro, e o segundo, o livro de Neemias, vai aparecer várias vezes esta frase, a bondosa mão de Deus. Aliás, eu acho que se fosse dar o nome para esses dois livros, se juntasse os dois, seria o livro da bondosa mão de Deus. E eu acredito que cada um de nós precisa dessa bondosa mão de Deus. Olha só, em primeiro lugar, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim. Esdras fala isso. Esdras 7, 28. Depois, segundo a boa mão de Deus sobre nós. Esdras 8, 22. Terceiro, a boa mão de Deus, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Quarto, a boa mão de Deus estava sobre nós. Esdras 8:31 e Neemias 2:8. Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Em sexto lugar, Neemias 2:18. Como a boa mão de Deus estivera comigo. Quem de nós não poderá também dizer isso? A boa mão de Deus tem estado sobre mim. Eu diria, se a bondosa mão de Deus não estivesse sobre cada um de nós não estaríamos mais aqui. Porque nós temos um grande adversário que veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar, tirar vidas, o diabo, nosso adversário, tirar a vida, não só destruir, matar, mas destruir, roubar, matar, destruir. E como diria o salmista, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Então eu penso que esses dois livros teriam que ter esse nome, o livro da bondosa mão de Deus. Eu preciso da bondosa mão de Deus em minha vida. E você diria, e quem não precisa, pastor? E quem não precisa dessa bondosa mão de Deus? Também eu diria que você precisa, consequentemente. Quando você pensa, por exemplo, colocar a mão sobre uma coisa, alguma coisa, quais são os pensamentos que podem surgir para a gente? O primeiro pensamento é ajuda. É muito comum a gente falar quando a gente está trabalhando em alguma coisa, me dá uma mãozinha aqui. Uma mãozinha é uma ajuda. Você já precisou de uma mãozinha, né? Alguma ajuda, evidentemente. Para nós, então, ajuda, a boa, colocar a mão sobre alguma coisa é se comprometer. Quando você coloca a mão, eu coloco a minha mão no fogo. Tem certeza? Tem certeza? Eu acho melhor você pensar mais uma vez, né? Mas Deus, quando
põe a mão dele sobre alguma coisa, ele está se comprometendo com essa pessoa. Quando a gente impõe a mão sobre alguém, nós estamos nos comprometendo com aquela pessoa. Mão significa também proteção, está sob os meus cuidados. Estar sob a bondosa mão de Deus é estar sob os cuidados de Deus. Ó Deus, eu preciso tanto dessa boa mão do Senhor. Eu preciso tanto dessa proteção. Colocar a mão sobre alguém é também autorização. Geralmente na ordenação pastoral, quando eu ordeno pastor, os pastores impõem a mão sobre eles. O que significa dizer? Ele está autorizado a ensinar as doutrinas da igreja. Não é isso? É assim que nós aprendemos. E, sobretudo, a mão simboliza bênção. Primeira coisa que eu aprendo desse livro, desses dois livros, sobre essa. Também tem o poder, né? Você agora tem o poder para exercer alguma coisa e Deus concede poder àquele a quem Ele coloca a mão. A primeira coisa que eu aprendo desses dois livros sobre essa bondosa mão de Deus, eu diria para a autorização, não só para a proteção, mas para a proteção, para a restauração, é que a boa mão de Deus está sobre nós quando o buscamos intensamente. Esdras 2, 22 e 23 diz assim, alguém pode ler para mim? A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, para o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. E moveu-se pelas nossas orações. Aquele tempo era um tempo de muito problema, muita violência. E eles transitavam, naquela época não tinha carro, era muita estrada. E nessas muitas estradas tinha muitos salteadores, ladrões no meio da estrada. Então, eles têm esse receio, têm esse medo. Ele vai com uma caravana, ele vai com muitos recursos, mas ele pede, sobretudo, a proteção de Deus. E ele faz, perceba só, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. Quando ele está dizendo, nós jejuamos, ele está dizendo que ele está intenso, ele está completamente envolto nesse pedido. Alguém pensa, não, hoje a gente tem uma grande dificuldade de intensidade nas coisas. Nós somos muito superficiais, nós temos medo do comprometimento. Há quantas pessoas que não querem compromisso com nada? E como nós vamos ter o compromisso da mão de Deus se nós não formos também intensos no compromisso para com Ele? Isso significa que, se você quer a boa mão de Deus sobre alguma coisa na sua ação, você precisa ser intenso. Não é ficar passando telegrama para Deus. Deus me abençoe aí, está andando. Tem crente que já quase nem ora, né? Parece que faz benzimento, que é mais rápido, né? Não, amém, pronto, estou protegido. Não. O que Esdras está fazendo? Ele quer que a mão de Deus esteja sobre ele em proteção. Então o que ele faz? Senhor, as coisas são extremamente perigosas, o caminho é muito perigoso, é tenebroso. Senhor, proteja-me. E ele diz, a mão do Senhor é sobre todos. E ele diz assim, e Deus moveu-se pelas nossas orações. Quem não quer ser movido nas suas orações? Quem não quer que Deus mova em sua direção? Seja intenso. Entende? Jesus falou assim, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Você percebe a intensidade, o crescimento? Eu peço, eu busco e eu bato. Senhor, eu preciso de um novo emprego. Fico lá, de braço cruzado. Eu
pedir ao céu, então vai cair no céu. Tem a sua parte, querido. Pedir, buscar e bater. A boa mão de Deus está sobre nós quando o buscamos intensamente. Segunda coisa que esses dois livros nos ensina, que a bondosa mão de Deus está sobre nós quando buscamos a sua misericórdia. Isaías 27:28 diz assim, outra pessoa pode ler, sem ser o Fabrício? Estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me animei, segundo a mão do Senhor meu Deus sobre mim. Rapaz, olha só, eu gosto muito dessa fala, né? Assim me animei. Assim a vida voltou para mim. Assim a disposição voltou para mim. Assim a alegria voltou para mim. Assim os meus sonhos voltaram para mim. Porque ele diz que Deus estendeu para mim a sua misericórdia. Sim, quando Deus estende a sua misericórdia sobre nós, o ânimo, a disposição, o desejo, ele se torna mais intenso. Eu não vou ser sucumbido pelas as acusações que lhe trazem. Como o diabo quer fazer você desanimar? Sabe como é que ele faz, entre tantas coisas? Além de tentar colocar armadilha no seu caminho, ele começa a dizer coisas negativas na tua mente. Você não serve para nada, você só vive errando, você é um fracasso, você é um falso crente. Essas coisas começam a encher a nossa mente, o nosso coração. Mas, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, nós temos o joelho para dobrar diante de Deus e pedir a misericórdia de Deus. Senhor, eu não mereço, mas eu preciso. Oh Deus, é o Deus que é gracioso. Quando a gente busca a sua misericórdia, Ele diz, assim me animei. Servo de Deus tem que ser animado. A igreja de Jesus precisa ser animada, revigorada. Não é assim o fruto do Espírito? Ele diz que uma das qualidades do fruto do Espírito é a longanimidade. O que é a longanimidade? Uma coisa longa, né? É uma pessoa de longo ânimo. A presença do Espírito de Deus na vida da gente é assim, Ele vai dar sempre longo ânimo. Rapaz, as coisas não estão dando certo para você e você continua fazendo essas coisas, mas Deus colocou isso no meu coração, eu vou seguir esse caminho. Porque o Espírito de Deus não é um espírito de covardia. Está vendo as dificuldades, irmão? Está vendo as dificuldades, irmão? Isso não é de Deus quando você perde o ânimo. O Espírito do Senhor não é um espírito de covardia, mas de coragem, de ousadia. Em nome de Jesus, segundo a misericórdia de Deus, nós vamos seguir em frente. Assim me animei, segundo a mão de Deus sobre mim. Não é a mão do político, não é a mão do dinheiro, não é a mão da esposa, não é a mão do esposo, mas é a mão de Deus que nos reafirma, Senhor, a sua misericórdia. Em terceiro lugar, a boa mão de Deus está sobre nós quando buscamos sabedoria. Esdras 8:18. Quem pode ler para mim? Quem não leu ainda? E trouxeram, segundo a boa mão de Deus, sobre nós um homem sábio, dos filhos de Elai, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Jeremias, com os seus filhos e irmãos. Com seus filhos e irmãos, 18. Aleluia. A boa mão de Deus está sobre nós quando buscamos sabedoria. Isso implica muitas vezes que a sabedoria não estará em nós, mas Deus pode mandar alguém sábio em alguma coisa para nos ajudar. Amém? Nós não somos autossuficientes, nós somos um corpo. E Deus manda a pessoa para nos ajudar. Aleluia, glória a Deus. Deus é tão maravilhoso, tão bondoso. Ele nos manda e nos traz
ao centro da vontade dele. E estavam querendo reconstruir, segundo a boa mão de Deus sobre nós. Deus traz o homem sábio, Deus traz a mulher sábia. Quem de nós, na nossa família, não precisa de homens sábios? Não precisa de mulheres sábias? Sabe a diferença de sabedoria e conhecimento? Eu diria assim, conhecimento é para você lidar com coisas. Por exemplo, esse culto aqui é fruto de conhecimento. Conhecimento científico. A cadeira que você está sentado é fruto de conhecimento. Ciência. A luz que está acesa é fruto de conhecimento. Correto? Ou seja, conhecimento é para você lidar com coisas. É importante, sim, é importantíssimo. Isso traz evolução, melhor qualidade de vida, no sentido prático da palavra. Sabedoria é para mais além. A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Em últimas palavras, significa sabedoria para você lidar com pessoas. Entende? Primeira pessoa que todo ser humano precisa saber se relacionar é com Deus. Amarás o Senhor teu Deus, todo o coração, todo a alma, todo o entendimento. É o princípio de toda a sabedoria. É o relacionamento com a pessoa divina de Deus. Você vai encontrar pessoas que em sua sala, seja de escritório, por exemplo, tem um monte de diploma. Mas quando chega em casa para lidar com as pessoas, é um poço de ignorância. Não tem relacionamento com ninguém. É ogro, não sabe se relacionar com pessoa alguma. Então as pessoas chegaram morrendo sozinhas. Tem muito poder financeiro, porque o conhecimento traz isso, mas em termos de relacionamento, é uma tragédia. Deus dá nossas, a gente sempre olha assim, Deus dá aos nossos filhos meninas sábias, moças sábias para se relacionar com Ele. Deus dá às nossas filhas homens sábios, que sabem se relacionar contigo e vai saber se relacionar com ela também. A boa mão de Deus está sobre nós quando buscamos em sabedoria, significa em primeiro lugar, colocando Ele em primeiro lugar. Em quarto lugar, a boa mão de Deus está sobre nós quando buscamos os seus livramentos. Em 8:31 diz assim: e a mão, alguém lê para mim? E a mão do nosso Deus está sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam cilada pelo caminho. Essa é uma oração que eu faço sempre quando eu vou pegar o volante. Senhor, livra-me dos males, me livra-me dos malignos, dá-nos uma condição de não fazer mal a ninguém, nem receber mal de alguém. É uma oração que eu acho que todos nós temos que fazer sempre, quando a gente busca os seus livramentos. Ele diz assim: aqueles que armavam cilada pelo caminho. Eu não sei se você já caiu em alguma cilada. Eu acho que se você tem mais de 30, eu acho que você já passou por algumas ciladas. Algumas armadilhas. Mas você está até aqui. Você está aqui. Eu digo que você está aqui. Ou se você não orou, alguém orou por você. Alguém orou por você. Eu não tenho dúvida alguma nesse respeito. Quando buscamos os livramentos de Deus, Senhor, Tu és o Deus do livramento, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecemos o livramento de Deus através, em primeiro lugar, da Sua palavra. Em quinto lugar, a boa mão de Deus está sobre nós
quando o buscamos em oportunidade. Neemias 2:4 e 8, a parte G, diz assim. Alguém pode ler? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E o rei, mas deu, segundo a boa mão de Deus, sobre mim. Isso. Olha só que coisa atípica. Eles estão trabalhando na área de reconstrução, certo? Esdras está lá na reconstrução do templo. Esdras não é engenheiro, não é arquiteto, não é pedreiro. O que esse homem vai fazer lá? Como eu disse, ele tem uma missão. A missão é reconstruir as pessoas. Elas estavam isoladas, desanimadas. Você imagina voltar ao seu país, nem queria que isso aconteça, voltar ao seu país e ver tudo no chão, todos os prédios quebrados, com fogo. Imagina você chegar a esse distrito, sabendo que muitas pessoas, parentes, amigas suas, morreram no meio do caminho, daquela invasão. Olha que falta de ânimo você vai ter. Né? Mas, entretanto, aí tem esse segundo homem, Neemias. O que Neemias é? Neemias é um copeiro. O que esse homem entende de organização no sentido de um povo? Ele sabe cuidar. O copeiro era aquele que experimentava se a comida estava envenenada. Não era uma posição muito boa naquela época. Eles matavam muitos dos reis com veneno, né? Então o copeiro era: oh, meu rei, trouxe um vinho especial lá do Egito. Toma você primeiro, Neemias. Se tu não morreu, toma. Evidentemente era um homem da mais alta confiança do rei. Existia alguém que gozava de uma confiança maior, que era o copeiro. Mas agora esse copeiro ouve notícias lá da nação dele. Ele está num país estranho, ele ouve notícias e entristece muito o coração, e ele começa a buscar a Deus. Ele teve o propósito de buscar mais ao Senhor, de buscar mais a Deus. E Deus deu a ele a oportunidade nesse momento, né? O rei viu o semblante dele caído, triste, ele estava jejuando, né? O semblante dele caiu, estava entristecido. E o rei me disse: o que me pede agora, rapaz? Então, agora sim, ele fez uma oração relâmpago, né? Orei ao Deus do céu. E agora, Senhor, o que eu falo? E ele não perdeu a oportunidade, porque eles estavam preparados para aquela oportunidade. Deus nos dá muitas oportunidades. E quantas são as oportunidades que a gente deixa passar porque a gente acha que a gente não é capaz, porque a gente acha que não é para mim? As boas oportunidades que vêm da parte de Deus. E o autor Maxwell escreve um livro que eu gosto muito, é o livro da liderança. Não é um livro evangélico, mas tem conceitos baseados nas Escrituras também. Ele diz assim: quando as oportunidades se apresentam, elas nunca parecem tão boas quanto nos momentos que se vão. As oportunidades não esperam. Se Deus abre a oportunidade para você e você está percebendo que é da direção de Deus, minha irmã, meu irmão, meu amigo, não deixa passar. Eu estava voltando do advogado, que nós estamos fazendo um estatuto, e assim que eu cheguei em casa, o pastor Eduardo Goya fez contato com a minha esposa. E ele ficou até preocupado, né? O que aconteceu, Eduardo? O Goya nunca falou diretamente comigo, se bem que a gente já conversou pelo menos 2 vezes. Aí eu fiz contato com ele e ele disse assim: pastor Joel, você não poderia estar nos ajudando na igreja Rosa de Santos? Aí eu falei assim: pastor, estou com o estatuto aqui na minha mão, que eu ia encaminhar agora ia levar para o cartório para registrar a outra igreja.
Exatamente. Nós estávamos montando uma outra igreja. Aí eu disse, pastor, eu vou guardar esse estatuto, vou conversar com o meu povo, vamos orar e vamos ver o que Deus vai falar. E nós estávamos orando, né? Estávamos orando, Senhor, nós queremos um lugar, nós queremos um lugar. E Deus nos deu mais do que um lugar, deu-nos um povo para estar junto com Ele. Porque nós estávamos buscando as oportunidades de Deus. E quando Ele abre a oportunidade, não deixe passar. Que nós possamos ser instrumentos de Deus para reconstruir vidas. Vidas precisam ser reconstruídas. A bondosa mão de Deus está sobre nós quando buscamos para motivar os outros em reconstrução. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja não é pegar pessoas perfeitas, pessoas certinhas. Senão, nem nós estaremos aqui, cá entre nós, né? Então ele diz, declarei com a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para Deus. Elias chega lá e diz, Deus fez isso, Deus fez aquilo, vamos reconstruir. E o povo se levantou e fizeram a reconstrução total do muro. Quando a gente busca ao Senhor para motivar os outros, essa é a nossa missão como igreja. Essa é a nossa missão de levar as pessoas a serem reconstruídas. Eu já fiz tanta coisa errada, eu não presto mais, então é você que Deus quer. Entendeu? Porque Deus, Jesus falou para aqueles homens, eu não vim buscar os sãos. Lembra disso? Eu vim buscar os enfermos. Você só anda com os pecadores, você só anda com aqueles que não prestam. Ele disse, pois é, eu vim atrás desses mesmo. Ele tem que crer. Ele tem. Que Deus nos ajude, nos abençoe, de maneira que essa bondosa mão de Deus possa ser encontrada quando a gente buscar intensamente, quando a gente buscar suas misericórdias, sabedoria, livramentos, oportunidades e, sobretudo, motivando outras pessoas para se voltarem para o Senhor. Você é instrumento de Deus. A mão de Deus, a bondosa mão de Deus está sobre você. A bondosa mão de Deus está sobre mim. Então é através de mim, através de você, que Jesus vai abençoar e reconstruir vidas. Que Deus nos abençoe. Que a bondosa